Agora eu vou falar de uma figura que vai ser projetado daqui a pouquinho. Mas antes eu gostaria de recordar com vocês sobre a figura onde envolve o hipotálamo. Vocês lembram, né? Que eu pedi para colocar um dedo aqui, outro aqui, no centro dele, na intersecção das linhas, nós encontramos a hipófise, que tem conexão com o hipotálamo, onde existem vários centros, principalmente o centro do apetite e da saciedade. E no hipotálamo, ele tem uma conexão com o núcleo accumbens. E é sobre esse núcleo que nós vamos mencionar várias vezes. Então, antes de projetar a figura, eu queria que vocês compreendessem que esse núcleo accumbens, eu vou colocá-lo aqui, ampliado. Accumbens, eles têm várias conexões com as projeções de vários neurônios do cérebro, que são conexões dopaminérgicas. Então, o neurotransmissor dopamina faz essa conexão com as projeções de vários neurônios e que tem conexão com outro núcleo, que é o núcleo chamado ceruleus. Então, nós vamos ter núcleo accumbens ligado com projeções dos neurônios, ligado com o núcleo ceruleus, tá? Então, aonde os medicamentos no processo de emagrecimento atuam? Ele pode vir aqui no núcleo accumbens, como pode também entrar aqui em receptores do núcleo ceruleus, como ter as projeções dos neurônios aqui no cérebro. Então, esse núcleo accumbens conectado com o hipotálamo, onde tem o centro do apetite e saciedade. Isso é muito importante vocês entenderem, para vocês poderem ter um discernimento e uma escolha quando é proposto um tratamento medicamentoso para vocês. Então agora, olhem essa figura. Nessa figura, vocês vão observar lá aquela cor vermelha no cérebro, com flechas que saem para a parte frontal do cérebro. Então, aí é um corte do cérebro, mostrando a região bem localizada do núcleo accumbens e essas projeções das setas vermelhas para a parte frontal do cérebro. Sabe o que tem na parte frontal do cérebro? A nossa liberdade de escolher. As escolhas são muito importantes, manter esse lobo frontal em atividade. Bom, agora na figura de baixo, vocês observam, foi ampliado o núcleo accumbens. Esse núcleo é um núcleo ou chamado circuito da recompensa cerebral. Esse núcleo do circuito da recompensa cerebral, vocês observem o que está escrito embaixo: cocaína, anfetamina, opioides, nicotina e etanol. E tem o número ali, a setinha mais. Então, nós temos nesse núcleo receptores para cocaína, receptores para anfetamina. Então, observem que esse medicamento, anfetamina, atua no núcleo aonde existem os mesmos receptores para cocaína, para opioides. O que é opioides? Aqueles analgésicos que têm uma ação central,
onde tira dor, né? E aí você tira o medicamento, dependendo do tempo que usa, você vai ter abstinência. E eu vou mostrar para vocês agora algumas abstinências dos opioides. Vejam essa figura da abstinência dos opioides. Observe, sua, lacrimejamento. O que é rinorreia? É o líquido do próprio sistema aonde tem todo o líquor do corpo. Então essa rinorreia, você está perdendo líquido, líquor. E bocejos. Pode ter náusea, pode ter vômitos, pode ter diarreia, pode ter insônia e dores musculares. Qual é o período? Então você tira o analgésico, você pode sentir esses sintomas, inclusive pressão alta e aumento da frequência cardíaca, por volta de 2 a 3 dias. Vai melhorar os sintomas mais ou menos no 7º ao 8º dia. Enquanto que eu uso o opioide de longa duração, eu vou ter um pico mais alto em uma semana. É onde os pacientes vão dizer: doutora, eu não posso ficar sem o medicamento. Eu tiro o medicamento, eu sinto muita fibromialgia. Olhem na figura de baixo, aonde a pessoa está mostrando os braços. Eu tenho dores, eu tenho fibromialgia. Então, quando você usa, por exemplo, a morfina, ela vai dar efeitos de abstinência, que podem ser esses sintomas em grau mais leve ou em grau mais acentuado, dependendo do tempo de uso. Então, o médico não explica que ao tirar esse medicamento, ele vai ter dores. Ele vai ter uma fibromialgia, ele vai ter insônia, a pressão pode subir, a frequência pode aumentar. E muitas pessoas interpretam que não podem viver sem esses medicamentos. Mas por que eu estou mencionando nos analgésicos? Porque eles atuam no mesmo núcleo, vamos voltar aqui para a figura, aonde atua o centro do apetite e saciedade indiretamente pelo núcleo accumbens. Agora vamos observar o efeito da abstinência do álcool. Tá, mas eu não sou alcoólatra. Tá, mas se você entra com um medicamento, uma anfetamina, ao retirá-la, você pode ter sintomas de abstinência, parecido à abstinência do álcool e aos opioides. Vamos olhar agora a figura da abstinência ao álcool. Olha a retirada do álcool. Dor de cabeça, aumento da pressão, tremores, frequência cardíaca aumentada, náusea, vômito, alucinação visual e auditiva, um rubor facial e até convulsões. Isso é uma retirada do álcool, da abstinência ao álcool. Porém, quando eu uso anfetamina, eu posso ter sintomas muito mais leves. Porém, podem ser sintomas, como eu falei, mesclado à retirada do álcool e dos opioides. Agora vamos ver o que eu acabei de mencionar também sobre a retirada dos benzodiazepínicos. Olhem a figura. Abstinência a doses elevadas, ansiedade, agitação, tremores, convulsões, psicose, ou seja, você enxerga coisas como estão aí as baratas, e insônia e pesadelos. Quanto tempo dura isso? De abstinência, esses efeitos? 6 a 8 dias mais ou menos. Por volta de 10 a 12 dias, começa a diminuir. Olha esse gráfico, vai diminuindo os efeitos. Em 10, 12 dias, olha, observe essa linha azul, está escrito reemergência dos sintomas originais. Então, mais ou menos em 10 a 12 dias, vão reaparecer os sintomas que te levaram ao médico. Agora, olha na figura de baixo, abstinência a dosagem baixas. Então, eu vou tomar um medicamento e vou retirar, mas é uma dose baixa. Ansiedade, olha a mão, né? Assim na cabeça, de irritabilidade, o som incomoda, a luz incomoda, uma depressão, uma despersonalização.
E isso, vocês percebem, é o benzodiazepínicos. São os medicamentos utilizados até hoje que foram resultados da experimentação na época da Segunda Guerra Mundial. Então, agora, com essas explicações, vamos voltar aos medicamentos usados no processo do emagrecimento.